para poder entrar no Paulistão. E o 15 foi o primeiro campeão, isso em 1948, por ocasião da inauguração do Moisés Lucarelli. Enfim, foram jogos e jogos, disputas e disputas, e quis o destino que, mais uma vez, frente a frente, Ponte 15, agora decidido o acesso. Primeiro jogo aconteceu em Piracicaba, semana passada, a Ponte venceu por 3-0, e agora a Ponte pode perder até por diferença de 2 gols que sobe. E uma coisa que eu senti aqui, quando terminou o jogo, depois do jogo, no dia seguinte, 2 dias, 3, 4 dias depois, durante a semana, é que de tanto sofrimento tem o torcedor da Ponte, mas é tanto sofrimento, foram tantas angústias, foram tantos momentos frustrantes, decisões perdidas, que a Ponte ganha em Piracicaba 3-0 e ficou assim. O torcedor ficou, sabe de que jeito? Oh, mas eu não acredito. Sabe? Suspense no ar. Parece que o torcedor da Macaca, coitado, esse torcedor tão sofrido, a maior patrimônio que a Ponte tem é o seu torcedor. É o seu torcedor. O que a Ponte deve para o torcedor é uma enormidade. É uma novidade. O que esse torcedor demonstra de amor, de carinho pela Ponte, não está escrito. E aí o que acontece? Está acostumado a sofrer. Tudo sofrer, porque se não for assim, não é Ponte Preta, Edu. Aquelas vitórias na raça, apertado, no bafo, e aí a Ponte mete 3-0, o que aconteceu? Todo mundo de boca aberta. Parece que não teve graça, né? É claro que isso depois vai mudando, agora a torcida toda entusiasmada e realmente a Ponte é uma baita de uma vantagem, né? Eu até errei aqui, eu falei uma coisa, pensei outra, porque na história da Ponte, olha, da década do futebol profissional para cá, final da década de 40 para cá, a Ponte nunca entrou numa decisão com tanta vantagem como hoje. Eu acho que eu disse aqui que em 89, a Ponte na mesma Série A2, a Ponte subiu naquele jogo contra o Taquaritinga, né, que o Monga marcou primeiro, venceu 3-1, e depois a Ponte foi decidir o título com o Ituano. Mas Ponte e Ituano já tinham subido. E o primeiro jogo aqui em Campinas foi 3-1 para a Ponte. Aí no jogo final em Itu, estávamos nos acréscimos. É que tem uma confusão, uma briga, alguma coisa desse tipo. E o árbitro acrescentou não sei quantos minutos. E nesses acréscimos, a Ponte tomou 2 gols e perdeu o título. A Ponte podia perder até por diferença de 1 gol, né? Mas perdeu por diferença de 2. Aí no placar agregado foi 3-3. E como o Ituano tinha campanha melhor, o Ituano ficou com o título. Então, a vantagem de hoje é maior do que aquela de Itu, de 89. Eu disse aqui o contrário. A Ponte, tirando de Itu, realmente, a maior vantagem hoje é a vantagem, porque hoje pode perder, até diferença de 2 gols perdendo, a Ponte sobe. Se perder por diferença de 3, é pênalti. E o 15, se quer resolver a coisa nos 90 minutos, tem que ganhar por diferença de 4, tá? Meus amigos, em Novo Horizonte, estamos no intervalo, Novo Horizontino 2, Noroeste 0. O Novo Horizontino vai subindo, hein? E nesse momento vai ficando para a final da Série 2. Primeiro jogo em Bauru foi 1-1. O jogo começou às 15 horas. Estamos no intervalo, né? Vai começar o segundo tempo. Repito, Novo Horizontino 2, Noroeste 0. Eu queria cumprimentar aqui o meu grande amigo Roberto Santos, que mandou para a biografia do Renato Silva. É um achado dele, uma publicação. Renato Silva, o autor do Hino da Ponte. Quando o jornalista Brasil de Oliveira morreu em 10 de setembro de 96, em um dos bancos próximos do box, em que o corpo estava velado no cemitério da Saudade, em Campinas, o repórter Renato Silva, desolado, não continha as lágrimas como se um parente dele tivesse partido. Quis o destino que no dia 11 de novembro de 99, o velado fosse Renato Silva, cujo nome de registro era Benedito Pinto da Silva, mas ele fez questão da adaptação artística para Renato, até porque foi cantor na noite campineira durante longo período. Vou ver se eu consigo pegar aqui mais um trechinho. Na antiga casa de shows Buson, aqui já mudando uma outra etapa do texto, na antiga casa de shows Buson, ele soltava o vozeirão
interpretando melodias do também saudoso cantor romântico Nelson Gonçalves, o Nersão. Bico Fino. Renatão, o repórter Bico Fino, morto aos 62 anos. Renato Silva morreu em 99 com 62 anos. Ele tinha desprendimento por bens materiais. Mesmo famoso, quando se desfez do seu automóvel Brasília, fez uso de transporte coletivo. E só não se pode dizer que era totalmente despido de vaidade porque adotou uma peruca quando a calvície ficou intensificada. É verdade, o Renatão usava uma peruca assim. Belo texto, hein? Já não se faz repórter esportivo com a singularidade de Renato Silva em Campinas. Foi tão original que criou premiação de troféu anualmente e esclareceu, para não pairar dúvidas, que não tinha critério. Ele lançou um troféu com o nome dele, não tinha critério para escolha. Eu dou o troféu para quem eu quero. Esse era Renatão. Que originalidade, continua aqui o texto. Assim era Renato, quando empunhava microfones em transmissão de futebol, jamais repetindo descrição do narrador quando da saída da bola pela linha de fundo. Repórter que não procura um gancho diferente para completar a fala do e diz aqui, a veia musical fez com que Renato Silva, um compositor de hinos para clubes futebolísticos, compôs para o Bragantino, para o Mojimirim e até ensaiou melodia não encampada pelo Guarani, que preferiu oficializar a obra de Oswaldo Guilherme. Renato Silva deve se remoer o túmulo quando comunicadores deixam de mencionar o seu nome antes da execução do hino da Ponte. Por sinal, o hino foi composto para a torcida jovem da Ponte Preta, mas foi oficializado pelo clube devido à harmonia da letra e melodia que interpretam o estado de espírito do Ponte Pretano. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor e assim vai. Aqui o hino. Que falta faz Renato ao rádio campineiro? Talvez nem apareça outro com o mesmo estilo. E embora a Ponte Pretano assumido, jamais distorcida, deixa eu ver aqui, e embora a Ponte Pretano assumido, jamais distorcia. Prova esta que, ao criticar a Ponte quando defendia o prefixo na Rádio Brasil, toda a equipe esportiva da emissora foi impedida de acesso ao estádio Moisés Lucarelli em 79 ou 1980. Realmente, teve um período em que o Renato fez um comentário e, por isso, não deixaram ele entrar no majestoso. A estreita ligação com a Ponte Preta provou o clima desfavorável para frequentar o campo do Guarani, quando houve tentativa de agredi-lo em um derby no estádio Brinco de Ouro. Eu reprovei aquela conduta, esperava que os bugrinos se convencessem que estavam errados e pedissem perdão. Mesmo sem as devidas desculpas dos torcedores, Renato Silva voltou ao Brinco de Ouro e fez questão de ser notado em smoke. Verdade, teve um derby, esse derby foi em 81. Foi aquela final do Campeonato Paulista, no Brinco foi 1-1, e o jogo da volta, 5 de agosto de 81, aquele Ponte 3, Guarani 2, o gol da vitória, gol do Odilei, mas nesse jogo 1-1, no primeiro jogo, o Renato Silva entrou no estádio Brinco de Ouro de smoke. E Campinas, na época, era chamada de capital do futebol. Realmente, ascensões, Ponte Guarani brilhando, no auge, o derby do Pacaembu já tinha acontecido, então deu essa junção, Campinas, capital do futebol, e as emissoras de rádio vieram transmitir aqui tanto o derby 1-1 quanto o derby 3-2, que inclusive o Luciano do Vale, que Deus o tenha, transmitiu pela Rede Globo ao vivo do Moisés Lucarelli, aquela vitória que deu o título do primeiro turno da Ponte Preta. Então, muito obrigado ao Roberto Santos. Eu não sei quem é o autor aqui desse texto aqui, eu comentei no Concentração passado, quando o Stefan Campineiro aqui esteve, de que, gozado, eu li muito pouco sobre o Renato Silva, quase não se tem sobre o Renato Silva.
e eu não sei aqui o autor desse texto, mas eu agradeço aqui ao ouvinte, querido amigo Roberto Santos, que sempre me manda coisas interessantes. Vamos lá então, vamos às nossas autoridades ao palanque. 18h30, Moisés Lucarelli, valendo acesso, por enquanto, a 3-0 para a Ponte, hein? O amigo Batista vai narrar aqui, Ponte 15. Então, meus amigos, autoridades ao palanque, bandeiras hasteadas e a banda posicionada. 18h30, o Batista, narra Ponte 15. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo para mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção. Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio é majestoso, seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, sempre, na derrota ou na vitória. És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção. Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio é majestoso, seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, sempre, na derrota e na vitória. És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Salve o 15 de novembro, glorioso esquadrão. Na vitória ou na derrota está em nosso coração. No basquete, futebol é motivo de vaidade. Pioneiro, além do acesso, engrandece nossa cidade. Vamos 15 para frente, outra vitória conquistar. Destemido e valente, só nos pode orgulhar. Vamos 15 para frente, outra vitória conquistar. A torcida está presente para sempre incentivar. Salve o 15 de novembro, glorioso esquadrão. Na vitória ou na derrota está em nosso coração. No basquete, futebol é motivo de vaidade. Pioneiro, além do acesso, engrandece nossa cidade. Vamos 15 para frente, outra vitória conquistar. Destemido e valente, só nos pode
Somos 15, para frente, outra vitória conquistar. A torcida está presente, para sempre incentivar. 15, 15. Muito bem, meus amigos, ponto 15 aqui na Bandeirantes, que transmite amigo Batista, quem comenta é Tigrão, é Gregor Zorzinho, Vladimir e Catarina, daqui a pouco o Moisés Lucarelli já participando conosco, se os portões foram abertos, quando é que serão abertos, o ambiente, torcida chegando, escalação, aprovável, quem joga, quem não joga. Eu tô tentando falar com o meu convidado especial aqui, acabei de falar com ele, né? Nossa equipe técnica aqui, o nosso agradecimento ao nosso Lucas Pessoa, ao nosso Danilo Capucci, a equipe comandada pelo Gil Kleber, nosso muito obrigado. O nosso WhatsApp é o 971021493. E o texto que eu falei do Renato Silva foi publicado no Futebol Interior, o site Futebol Interior que publicou. Obrigado, viu, Roberto Santos? Meu amigo aí, muito obrigado pela... Isso, Roberto Santos, tá? Tô tentando falar com o meu convidado, ele vai bater uma bola daqui a pouco, cheio de compromisso, mas eu queria muito cumprimentá-lo porque... A Ponte, ela teve acesso. Veja bem, a Ponte teve acesso em 89, em 97, teve em 99, teve 2011, 2014. 11, 14 no Brasileiro, 89 para o Paulista, 99 para o Paulista. Mas em 89, ele foi o grande símbolo daquele time. A Ponte, o símbolo da raça. Em 89, contra o Taquaritinga, ele fez o gol lá em Taquaritinga, foi 1-0. E aí, no Jogo Majestoso, ele fez o primeiro gol. Mas empurrou todo mundo na base da raça, com 5 minutos, gol de entrada, gol dele. A Ponte abrindo o placar e voltando para divisão especial aí, para o Paulistão. O seu nome? Senhor Gilberto, mas atende pelo sobrenome de Monga. Você tá bom, Monguinha? Como é que você vai? Muito obrigado por nos atender aqui. Oi, Edu, satisfação, Edu. Tudo bem, graças a Deus. Então, cara... É toda minha. Pois é, a alegria toda nossa. Lembramos de você porque queria que você desse a sua mensagem aí, Monguinha. Porque você já viveu isso. Você esteve no Majestoso, participou de uma campanha e a Ponte teve acesso no Majestoso. O jogo do acesso foi no Majestoso. Aquele dezembro de 89, Ponte 3, né, Taquaritinga 1. A sorte, Monga, que não tinha VAR. Que no primeiro gol você empurrou todo mundo, hein, Monga? Fala a verdade, hein? Foi na raça, como sempre. Foi na raça, Edu, foi na raça, mas não foi falta, não. Naquela época lá, quando o futebol era bom, né? Não tinha VAR, né? Mas aquele gol realmente foi... Quem estava lá foi muito emocionante e não foi falta, não. Olha, foi legítimo. Legítimo. A turma pega o seu pé, não, mas foi que o juiz já sabia como é que eu jogava. Para falar nisso, quem apitou lá em Taquaritinga e quem apitou no Majestoso foi Dulcídio Vanderlei Bosquilha, seu Monga. Quem falou que a Ponte nunca conquistou nada com Dulcídio Vanderlei Bosquilha apitando, pô? Não, realmente, ele que apitou os dois jogos, Taquaritinga e aqui em Campinas. E acho que na final também, nas quadras de finais, eu acho que ele também apitou. Ele andou apitando bastante jogos nossos em 89, viu? Então, Monga, hoje foram vendidos 15 mil ingressos. Naquele dia 3-1 contra o Taquaritinga, sabe quanto que tinha no Majestoso, Monga? Eu vou chutar, Edu. Eu acho que tinha mais de 20 mil pessoas. 20.236. 20.236. Hoje 15 mil. É que a Defesa Civil, a Prefeitura, o Bombeiro, eles não deixam mais do que 15 mil. Existe uma limitação, as regras mudaram. Mas, gente, Monga, você já viveu isso. Você viu como é que estava o estado. Mas estava um calor. Mas era um calor absurdo. Dezembro de 89, com mais de 20 mil majestosos. E você viveu essa emoção. Então eu quero saber o seguinte, Monguinha. Eu sei que você tem um compromisso agora, tá? Eu sei que você tem um compromisso. Eu quero que você fale a sua mensagem para a torcida da Ponte, que até hoje reconhece você. Eu tenho certeza disso. Você na rua, você que está nos bairros. Eu sei que você tem um comprometimento comunitário, está no futebol amador, está na luta do dia a dia. Agora você vai falar qual é a sua mensagem para a torcida da Ponte. Minha mensagem é ter calma, né? Acho que o jogo foi 3-0 lá, mas futebol
de visível, né? Mas eu tenho certeza que não vamos ter surpresa não, mas tem que ter muita calma, somente os jogadores ter bastante calma, jogar com paciência, que o time vai querer sair para cima da Ponte, mas pode ter certeza na Nação Ponte Pretana que hoje não vamos fazer a festa hoje. Eu tenho um compromisso agora, Edu, mas 6h30 estarei no campo lá, viu? Estarei torcendo lá também junto com todos eles, com esses 15 mil torcedores aí. Você vai estar presente? Já comprou o ingresso? Já comprei ingresso. E como é que você conseguiu o ingresso, Monga? Depois você fala. Depois você fala, tá? Ó, é o seguinte, pra fechar nessa campanha toda, na sua opinião até aqui, quem é o melhor jogador da Ponte? Matheus Jesus, o Elvis, é da zaga, o que você tá achando, ô Monga? Não, eu acho que o time da Ponte tem um conjunto bom, sabe, mas eu acho que o Matheus Jesus está destacando bem nessa Série 2, o Elvis também é um puta de jogador, os dois da frente ali também, o Gé e o outro que foge o nome, são bons jogadores também. É o conjunto da Ponte, Edu. Logo quando eu vi o time da Ponte jogar, eu tive nem um jogo só aí, contra a Portuguesa Santista, majestoso. Aí depois encontrei até o Marquinhos, o presidente, e falei, Marquinhos, o time da Ponte é muito bom para a segunda divisão. E realmente está comprovando isso aí. Eu acho que perdeu uma partida só, né? Beleza. E você, para encerrar, prometo, você também trabalhou na base da Ponte, depois que encerrou a carreira e tal, você ajudou a formar o Vanderlei, atacante Vanderlei, 2006, mas não foi isso, Monga? Foi, Vanderlei, Tinga. Tinga? Não é que destacaram aí, mas o Tinga também foi eu que peguei o Tinga, que trouxeram para mim, de Minas, e foi revelado com nós também. Monga, um grande abraço, muito obrigado. Eu sei que você tem compromisso, te agradeço demais da sua atenção, viu? E até a próxima. Você fez aniversário agora em março, não fez? Fiz dia 14, viu? Você tá com quantos anos? Fiz 58 palitos. Quanto? Quanto? 58. 58? Já? Já, Edu. O tempo passa, né, velho? Ô, Monguinha, você já é avô, Monga? Mas tô com um corpinho de 40. Mas não sem dúvida. Não, você mantém ainda. Você já é avô, Monga? Já, eu tenho 2 netos já. Você tem 2 netos? E o outro de 3 vezes. Maravilha. Um grande abraço, muito obrigado, Monga. Falou, Edu, um abraço, tá com Deus aí, boa sorte pra nós. Jogar aí por nós, Ponte Preta. É isso aí, tá aí, palavras sábias de Monga pela ponta esquerda, a grande raça de 89, hein? É isso aí. Meus amigos, é o seguinte, deixa eu falar que hoje tem promoção aqui. O nosso WhatsApp é o 971021493. Mas deixa eu só falar aqui da promoção aqui. Eu esqueci de anotar aqui. O Lucas vai me ajudar aqui, Lucas, no seguinte. Olha, eu tenho mais recado do que penteadeira de cigano, viu? Alô, Pedro Gozzi, um grande abraço. Olha, chegando no Majestoso, mandando foto, tá? Deixa eu ver aqui. Tá aqui, olha, o Lucas me ajudando aqui. O número... Olha, nós temos aqui hoje 2 livros que o Stefan Campineiro nos presenteou e nós vamos sortear. Você vai participando que nós vamos sortear isso no jogo aberto, depois do jogo, tá? O livro já estamos no YouTube? Já estamos no YouTube. Então, você coloca lá, Rádio Bandeirantes Campinas, YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, aproveita e dê um like seu, por favor, faça a sua inscrição, por gentileza, muito obrigado. Eu vou mostrar aqui o livro, Majestoso 70 anos, está aqui. Majestoso 70 anos, autoria Stefan Campineiro. Esse livro foi lançado em 2018, quando o Majestoso completou 70 anos. Aqui é toda a história da construção do Majestoso, a história linda de Moisés Lucarelli, que nasceu em 1898 em Limeira. Com 1 mês de vida, os pais vieram para Campinas. Com 10 anos, ele perdeu o pai. Com 12 anos, foi ser jornaleiro, entregava jornal. E já passou a ser cobrador da ponte com 12 anos. Com 12 anos, Moisés Lucarelli já contribuía com a ponte. Bom, não vou contar a história toda, tá aqui o livro, Majestoso, 70 anos para você participar. E tenho também o livro aqui, nada mais, nada menos, de Mestre de Cá. Tá aqui, autoria Stefan Campineiro e André Pécora. Aqui já foi uma parceria, A Vida de Mestre de Cá, o maior jogador na história da Associação Atlética Ponte Preta. E como é que eu faço, seu Edu? É muito simples, olha. O nosso WhatsApp, deixa eu ver só, o nosso WhatsApp, deixa eu pegar aqui. Hoje a tecnologia avançada, hein? É
9166-0832. Eu vou repetir. Se você for no YouTube, tá lá, né, Lucas? No YouTube? Tá no YouTube, tá? Se você pegar e sintonizar o YouTube, tá marcado o WhatsApp para participar do sorteio, hein? Mas eu vou repetir, você que não tem condições nesse momento de acessar o YouTube, então é 99166-0832. 99166-0832. Você vai colocar o seu nome completo, o seu CPF e vai ter a palavra que é a senha. A senha, eu vou falar, para ir adiantando aqui, chama livro. A senha é livro. Porque se você não colocar essa senha, você não concorre. E depois do jogo, nós temos um sistema pela internet, é um programa que vai proceder o sorteio desses 2 livros, tá bom? Nós vamos entregar na terça-feira, a partir de terça-feira aqui na Band, tá bom? Mestre de Cá e Majestoso 70 anos para você participar. Repetindo aqui o WhatsApp, esse WhatsApp, nós temos aqui o WhatsApp que você se comunica com a gente aqui. Agora, esse WhatsApp é somente para o sorteio, né? É somente para o sorteio. É 99166-0832, 99166-0832, nome completo. De preferência nessa ordem, nome completo, CPF e a senha, que é livro. Pode dar um espacinho, terminou de digitar o CPF, você escreva lá, livro. Pronto, essa é a senha, você já estará concorrendo. Então, nosso muito obrigado. Deixa eu ver aqui, olha, continua 2-0, hein? 21 minutos em Novo Horizonte, Novo Horizontino 2, Noroeste 0. O Novo Horizontino está subindo, hein? O Novo Horizontino está subindo, tá bom? Vamos ao Gleger Zorzin, o Gleger participando do Concentração. Daqui a pouco, Vladimir Catarino Majestoso Urgente, hein? Daqui a pouco o Tigrão chegando na cabine Majestoso. E quem vai narrar aqui, Ponte 15, é o amigo Batista. Começa às 18h30. Estamos abrindo Concentração, abrimos às 16 horas, hein? Pelo amor de Deus, meu amigo Batista, coisa aqui é longa. Oi, Zorzin, seja bem-vindo, queremos ouvi-lo. Alô, Edu Pinheiro, um abraço para você, um abraço pro amigo ligado no Concentração, aqui da Bandeirantes. Um abraço a todos os pontepretanos. Daqui a pouquinho, Edu, teremos um jogo decisivo no Majestoso. Prenúncio de casa cheia, né, Edu? Lotado. Costumo dizer o seguinte, vai vazar Pontepretano pelo ladrão, porque vai estar muito cheio o Majestoso, o Moisés Lucarelli. Torcedor aí conseguiu esgotar todas as cargas de ingressos disponíveis. E isso é importante demais. O torcedor acreditar, o torcedor jogar. Aliás, né, Edu, o torcedor da Ponte tem jogado junto durante toda a Série A2. Desde o início, me lembro eu naquela primeira partida, aquele primeiro jogo lá em Rio Claro contra o Velo, na vitória de virada da Macaca 2-1, o torcedor esgotando a carga de ingressos, o torcedor comparecendo, e de lá para cá sempre, todos os jogos fora de casa, o torcedor estando junto, jogando junto, sofrendo junto, comemorando junto. Então realmente a gente tem que dar relevo ao torcedor pontepretano, né, por tudo que tem feito aí nesse campeonato. Eu costumo dizer o seguinte, o torcedor da Ponte abraçou a causa. O torcedor da Ponte sentiu que era um momento delicado, sentiu que era um momento disputando uma Série A2 de Campeonato Paulista, de se abraçar com o elenco, se abraçar com o time, se abraçar com a comissão técnica e diretoria, para levar novamente a Ponte para a Série A, para a elite do futebol paulista, Edu. E hoje realmente é uma prova de que o torcedor está junto e merece esse momento. A Ponte tem uma vantagem extraordinária, 3-0. A Ponte pode até perder por 2 gols de diferença que tem a vaga. Conquista o acesso, conquista o seu primeiro objetivo. Mas claro, tem um time do outro lado, tem 11 jogadores lá querendo também, buscando reverter essa situação negativa, mas eu estou muito confiante. Eu acho que a Ponte, independente da escalação, daqui a pouquinho a gente vai ter aí os 11 titulares que entrarão em campo, aqueles que ficarão à disposição do técnico Hélio dos Anjos, né? Mas independente disso, eu acho que o espírito de luta, a concentração, a garra, né? E aquela coisa de decisão. Hoje é uma decisão para a Ponte.
e eu estou muito confiante. Eu acho que a Ponte, além de conquistar o acesso, ela conquista uma vitória na tarde de hoje. Tarde e noite, né, Edu? 16h30 vai começar o jogo, tarde e noite, e eu estou confiante. Então, a expectativa, prenúncio de casa cheia, prenúncio de festa pontepretana e prenúncio de um grande jogo. Apesar da diferença da Ponte, o 15 de Piracicaba tem dito aí durante toda a semana que vem para tentar reverter, que vem para jogar para cima da Ponte, e a gente sabe, né, Edu, no futebol tudo é possível. Claro que lá no fundo, né, o pessoal sabe de que a diferença é muito grande e que a sequência da Ponte, que a jornada da Ponte na Série A2 vai ficar muito, aliás, ficou muito difícil para o time do 15, mas é 11 contra 11, 90 minutos e mais os acréscimos. Gosto da escalação do Klaus. O Klaus realmente, para mim, é o melhor árbitro em atividade no Brasil, não só no Campeonato Paulista, no Brasil. Para mim é um dos melhores árbitros do futebol brasileiro, ele que vai conduzir a partida e tem tudo para ser um grande jogo. Então, Edu, daqui a pouquinho estaremos juntos aí na jornada e olha lá, hein, Edu, as suas histórias, vou estar aqui acompanhando, Edu, porque você é nota 10, você é nota 1000 e é um prazer inenarrável trabalhar com você, meu irmão. Um abraço, Edu! Mas quanta honra, hein? Excelentíssimo senhor secretário municipal de esporte de Hortolândia, Gleger Zorzinho, hein? Zorzinho, muito obrigado. Muitos compromissos, hein? Muitos compromissos, hein? Quando o Lula for a Hortolândia, você vai entregar as flores para a Janja. Tá bom, Zorzinho? Já fica combinado assim, já entramos em contato com o cerimonial de Hortolândia. O cerimonial vai posicioná-lo para tal fato, tá bom? É isso aí. Meus amigos, 16h34, macaca querida, amor da minha vida, sou louca por você. Eu disse louca porque a autora, né, desse refrão da Ponte Preta, eu tô com ela aqui na linha, Roberta Brandemburgo. Oi, Roberta, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Edu. Tudo ótimo. Mas muito obrigado por me atender. Eu fui de improviso, eu mandei um recado, mas não deu certo. Vai ser no improviso. Vou falar com a Roberta. E Roberta, me conta aqui, você vai ao jogo hoje? Não vou, Edu. Eu fico muito nervosa nesses jogos decisivos, assim. Só vou acompanhar aqui de casa, aqui mesmo, pela rádio. Você inventou esse refrão, eu fiquei aqui na rádio, macaca safada. Roberta do céu, não é fácil, não. Mas como é que surge? Não é fácil ser pontepretano, não. Mas é herança de família, tudo, não tem jeito. Depois que entra no sangue, a gente não consegue mais tirar, não. Mas é gostoso. É um teste cardíaco. É coisa de louco. Ô, Roberta, fala uma coisa pra mim. Você sabe, eu falei aqui na abertura, deixa eu te contar, você não sabe da maior. Quando terminou o jogo lá em Piracicaba 3-0, eu senti assim que parece que não teve graça. A torcida tá acostumada a sofrer tanto, Roberto, mas tá tanto sofrimento que todo mundo ficou com a boca aberta. Nossa, eu não acredito. Você também ficou assim, Roberta? Eu ficava ligando o rádio. Assim, eu ligava, aí eu liguei, tava 0-0. Não, você nem vai imaginar, eu tava aqui em casa, aí eu vi fogos, né? Aí eu falei, eu vi fogos, o único jogo que tem, eu liguei, tava 0-0. Aí eu xinguei, soltou os fogos, eu falei, você me deixa mais nervoso ainda, mais nervosa. Aí eu fiquei, né? Aí eu dava um tempo, aí depois eu ligava, tudo. Aí depois eu desisti, eu falei assim, eu fico fazendo cálculo, Edu. Eu já calculei negócio de horário, qual é a hora que termina o primeiro tempo, qual é a hora. Aí eu ligo nos intervalos. Eu vou fazendo assim. Roberto, eu vou ligando assim no meio tempo, aí eu fico ouvindo o comentário, como é que foi o jogo, o intervalo, vejo os comentários, tudo, aí eu desligo. Aí depois eu ouço fogos, alguma coisa, aí eu ligo de novo pra ver. Aí depois eu liguei no final, aí a hora que eu ouvi que foi 3-0, assim, eu respirei assim, aliviada, aí nós comemoramos aqui tudo, assim, mas... Você tá morando em Campinas, Roberta? Isso, eu moro em Campinas. Moro em Campinas. E como é que surgiu, então? Eu te entrevistei até, porque eu marco tudo no papel, viu, Roberta? Eu te entrevistei no dia 11 de dezembro de 2013, na boca da final da Sul-Americana.
Uhum. E aí você, como é que surgiu, e como é que pegou isso, Ponte, Macaca Querida, Amor da Minha Vida, esse refrão aí, como é que surgiu? Ah, eu vi assim as músicas lá na arquibancada, tudo, né? E foi surgir, né? Aí eu até passeava assim com a minha cachorra, tudo assim, né? Na época também eu fazia uma corrida ali no Taquaral, tudo, né? E até para me motivar a correr, tudo, né? Eu ficava criando alguns, igual aquele negócio lá que teve, né? Tropa de Elite, Usurpador de Rua, aí eu comecei a criar alguns gritos de guerra assim da ponte. E eu chegava em casa e anotava, né? Anotava, gravava na secretária eletrônica, tudo. A hora que eu vi, já tinha uma música. Já tinha a musiquinha, assim, pronta, assim. Aí eu cantei até pro meu marido, tudo, né? Ele falou, manda pra torcida, alguma coisa assim. Eu falei, vou ficar aqui, né? Quando foi, parece incrível, quando foi assim, acho que deu uns 15 dias que eu terminei a música, a Ponte Preta lançou um concurso para grito de guerra. Nossa. Aí eu mandei para eles, aí eu fiquei entre os 10 primeiros, né, que a torcida escolheu, depois eu fiquei entre os 3 e aí eu ganhei. Mas olha, mas que coisa incrível, eu nunca vi concurso para refrão de torcida. E você, no momento, tinha bolado alguma coisa. Não, mas quando tem que acontecer, é incrível, né, Roberto? Pois foi assim. Mas eu fico até curioso, assim, né, porque eu criei e depois, logo em seguida, teve esse negócio. Eu falei assim, nossa, ia ficar aqui guardado aqui pra mim e no fim deu certo. Mas é impressionante, parabéns, viu? E como é que pegou? Você ganhou o concurso, a torcida foi para arquibancada, ensaiou, soltou e ficou. E que ano que foi? Foi 2013 mesmo ou não? Acho que foi 2013. Aí alguns aí, né, veio a fama, né? Na época a gente, acho que era Orkut, alguma coisa assim, já tinha redes sociais, aí um pessoal já começou a entrar em contato comigo, aí uns torcedores nós combinamos assim de fazer uns folhetinhos com a letra. Aí depois teve um jogo, foi um jogo de aniversário da Ponte, teve uma festinha de comemoração lá na perto da linha, lá no alto ali da avenida, na Rua Proença, né? Sei. Com trio elétrico, tudo, né? E nós distribuímos ali. E teve um rapaz que ele também tinha uma banda de rock, ele subiu no trio elétrico, e aí ele começou a cantar tudo e foi pegando. Aí depois de um tempo, acho que até para comemorar o aniversário da Ponte, a Ponte fez um CD também com músicas da Ponte Preta. E esse rapaz que tinha essa banda, eu lembro do nome da banda, me desculpa o rapaz que eu não lembro o nome dele, mas a banda era Billy Mutreta. E ele ligou para mim e falou, eu posso gravar para minha banda, não sei o que, essa música, assim? Eu falei, pode, lógico, não tem problema. E aí ele gravou e essa música, a gravação dele entrou no disco da Ponte Preta, que eu tenho aqui em casa também. Legal, Roberta. Olha, inclusive, veja bem, pro ouvinte saber, está acostumado e tal, a Roberta Brandemburgo é autora do refrão que toda vez que o Batista, quando claro vai começar o jogo da Ponte, apita o árbitro! E o amigo Batista, viu, Roberto, fala assim, vai macaca, vai macaca, vai macaca, vai macaca, vai Brandemburgo, conversando com a gente, muito obrigado pelo seu carinho para conosco, viu, Roberta? Muito agradecido mesmo. E boa sorte para você hoje, tá bom? Precisando, sempre à disposição aí. E hoje lá vamos nós aí, vamos manter o coração aí, né? Corações fortes, né? Porque você sabe que a gente é Ponte Preta, a gente tem que ter um coração forte, né? Mas hoje, se Deus quiser, são mais 3 aí, né? 3-0 lá e 3-0 aqui. Então tá bom. E se você
de repente, uma inspiração, faltou de outra coisa da ponte, você nos avisa, tá bom, Roberta? A gente passa aqui. Ah, tá bom. Tá bom? Pode deixar, tá certo. Um grande abraço, muito obrigado, viu? Obrigado, um abraço para você e para toda a nação porto-pretana. Aí, Roberta Brandemburgo, conversando com a gente, obrigado mesmo, hein? É isso aí, 16h42, vamos até o Majestoso. Ele vai comentar muito, hein? Já está no sofá colocado na cabine do Majestoso tranquilamente. Mestre Tigrão pela ponta esquerda. Um abraço, viu, Tigrão? Seja bem-vindo. Um abraço, Edu, um abraço a todos aí, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Ô, Edu, acabei de chegar, cheguei com 2 horas de antecedência, uma dificuldade muito grande para chegar aqui até a entrada destinada à imprensa, mas graças a Deus já estou aqui bem instalado, tranquilo, confortavelmente aqui na cabine da Bandeirantes, muito boa. Cabine bem centralizada aqui, praticamente na linha do meio-campo, visão ampla do gramado, e o movimento lá fora é gigantesco, é absurdo. Filas quilométricas já, não para comprar, né, porque não está tendo venda de ingresso. Mas o pessoal, antes mesmo da abertura dos portões, que já foram abertos, formando organizadamente filas quilométricas em cada uma das catracas, em cada um dos portões. E realmente jogo de casa cheia. Eu me surpreendi porque eu cheguei 2h30 antes. Cheguei 4 horas, jogo 6h30. Falei, não, vou até cavar um lugarzinho aí para parar o carro. Vou até cavucar um negócio aí na rua lateral aqui, né? Dessa que faz exatamente aqui a entrada das cabines, essa subida. Vou parar o carro por ali, mas impressionante. Tudo congestionado de gente, um mar de pessoas na rua, e não deu nem para eu acessar ali, porque seria até uma temeridade, de tanta gente à frente dos portões principais do estádio Moisés Lucarelli. A rua acabou, é um mar de pessoas, e aí eu arrumei uma segunda alternativa, também precisei deixar o carro pendurado aqui no estacionamento. Giba, quando acabar aqui a bola parar de rolar, ele vai dar um pique lá para tirar o meu carro, para não ficar trancando uma centena de carros que eu tive que fechar exatamente porque não tinha mais lugar e arrumei um pedacinho lá, pagando para guardar o carro. Então, clima de jogo grande, clima realmente de festa e que tudo corra bem para a Macaca a partir das 18h30, meu caríssimo Edu Pinheiro, meus amigos do Concentração, aqui nesse lendário estádio, nesse estádio que tem uma história ímpar na existência do futebol mundial, né? Um estádio construído pelo suor, pela garra, pela realização de um sonho. Os torcedores pontepretanos foi em 1948, se eu tiver enganado, você me avisa e você me corrige. Setembro de 48, isso? Setembro de 48 a inauguração, e a gente, né, sempre gosta de ressaltar essa história muito bonita da união, da cotização de pontepretanos da época, de pessoas humildes que, se não tinham dinheiro, não tinham como comprar um material, um saco de cimento, uma barra de ferro, uma dezena de tijolos, vinham aqui e participavam com a mão de obra, com o suor do próprio rosto, e ergueram esta beleza de estádio que, na época em que foi inaugurado, era o 3º maior estádio do Brasil, ficando atrás apenas do Pacaembu e também do estádio de São Januário, do Vasco da Gama, cuja planta, aliás, serviu para inspirar boa parte da arquitetura criada aqui para o estádio Moisés Lucarelli. Os pontepretanos da época viajaram, os idealizadores, os baluartes, os heróis que criaram este lindo projeto, estiveram no Rio de Janeiro visitando o pessoal